pesquisa sobre dinossauros não é mais simplesmente acariciar fósseis. Sabemos muito sobre esses lagartos, como o tamanho deles, o que comiam e até suas formas corporais. Mas há uma questão que atormenta os paleontólogos há décadas. Qual era a cor dos dinossauros? Fósseis antigos e novas tecnologias estão cobrindo a paleta pré-histórica da vida e abrindo uma nova janela para estudar o passado. Este é o Prehistoric Wildlife de hoje. A possibilidade de desbloquear as cores dos dinossauros foi considerada por muito tempo fora de alcance de detecção. Durante quase toda a história da paleontologia, não havia como saber quais as cores que eles realmente usavam. Quando você imagina o dinossauro, as cores que vêm à mente provavelmente variam dependendo de qual espécie seja. Durante grande parte do século XX, por exemplo, os dinossauros sempre foram retratados em cores monótonas: cinza, verde, marrom. Isso porque naquela época a maioria dos especialistas achavam que os dinossauros se comportavam como lagartos. Ao ver os filmes de Jurassic Park e Jurassic World, nunca saberemos o quanto eles estão errados. Porque esses quadros sempre foram pintados, mas muitas vezes as cores eram produtos da imaginação de um pintor, não de um laboratório de um cientista. Outros, no entanto, acreditam que a pele dos dinossauros poderiam ter tons de roxo, laranja, vermelho, até mesmo amarelo com manchas, rosas e azuis, cores ricas e variadas. Eles argumentam que podem ter ajudado os dinossauros a se reconhecerem e atrair parceiros. Como a pesquisa mostrou que os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, os pássaros, podem enxergar em cores, teoriza-se que os dinossauros também possam. Mas pouco disso teve bases científicas, apenas parâmetros comparativos. Embora as impressões de pele tenham sido encontradas sugerindo uma textura pedregosa ou escamosa, nenhuma pele de dinossauro realmente permanece. Isso significa que os paleontólogos não sabem ao certo qual era a cor de qualquer um dos dinossauros. Então, veio um grande avanço de um lugar inesperado. Não era um dinossauro, mas um fóssil de lula. A chave biológica para resolver o quebra-cabeça da coloração se resume em estruturas minúsculas chamadas melanósomas. Essas são organelas celulares que geram a melanina e, portanto, o pigmento. Essas minúsculas bolhas estão presentes em tecidos moles como pele, escamas e até penas. Em 2006, Jacob Venter, professor de macroevolução, estava examinando um fóssil de uma lula quando descobriu que seu saco de tinta estava cheio de esferas microscópicas. Eles eram idênticos às estruturas carregadas de pigmento que dão cor à tinta das lulas vivas, ou seja, as melanósomas. Com o fato de que esses detalhes podem ser recuperados, isso abre um novo reino de possibilidades científicas. Com os espécimes certos, os especialistas agora podem começar a pintar o registro fóssil. Graças a uma combinação de preservação delicada e tecnologia de imagem avançada, permite os pesquisadores ver os detalhes microscópicos dos fósseis. Os paleontólogos estão aprendendo mais do que nunca sobre a paleta mesozoica. A descoberta de melanósomas preservadas nesta lula abre a possibilidade de interpretar a cor de pássaros extintos e outros dinossauros. Sabendo que os pássaros também produzem melanósomas em suas penas, Venter decidiu procurá-las em fósseis de pássaros. Assim, eles descobriram melanósomas com os mesmos nanopacotes de pigmento presentes em pássaros modernos e pássaros extintos, e foram capazes de obter pistas de cor original das aves que viveram há mais de 47 milhões de anos atrás. Com isso em mente, agora está na hora de investigar se os dinossauros apresentam melanósomas preservadas em seus fósseis. Extrair cores do passado requer uma combinação de achados de sorte com técnicas de imagem avançada. Primeiro, os paleontólogos precisam de um fóssil que provavelmente tenha preservado a melanina. Um fóssil não apenas com ossos, mas também com penas, pele ou mesmo cabelo. Esses fósseis geralmente contêm melanósomas e pigmentos de melanina degradados quimicamente. O passo 2 é procurar os micro-organismos usando instrumentos como microscópios eletrônicos de varredura. É nessa análise química que pode confirmar a presença de pigmentos de melanina.
A partir daí, as assinaturas físicas e químicas dos melanósomos e da melanina podem ser comparados às de animais vivos cujas cores são conhecidos para reconstruir a aparência de criaturas mortas há muito tempo. A primeira evidência clara das cores dos dinossauros veio a partir de estudos de um fóssil de 125 milhões de anos atrás de um dinossauro conhecido como Sinosauropteryx. Descoberto em 1996 no nordeste da China, o Sinosauropteryx foi o primeiro dinossauro encontrado que tinha estruturas de colágeno interno na cabeça e nas costas, e era bastante semelhante às penas, mas o debate ainda permanece. Esses filamentos são provavelmente os precursores evolutivos das penas verdadeiras. Quando examinadas ao microscópio, descobriu-se que esses filamentos tinham melanósomas com pigmentos sobreviventes. Agora, a criatura está colorida com uma cor avermelhada ou laranja brilhante, com uma cauda que alternava com regiões brancas em formatos de anéis. Os dois tipos mais comuns de melanina encontrada em pássaros modernos são eumelanina, associada a penas pretas e cinzas, e feomelanina, encontrada em penas marrons, avermelhadas e amarelas. E as áreas escuras na cauda do Sinosauropteryx estavam absolutamente repletas de feomelanósomas, indicando que a cauda dessa criatura era provavelmente listrada com tons marrons e acobreados. Embora as costas desse dinossauro estivessem cobertas de estruturas semelhantes a penas escuras, suas barrigas provavelmente eram brancas. Este parece ter sido um exemplo de contrassombreamento, um dos primeiros mecanismos de camuflagem propostos, em que a coloração de um animal neutraliza o padrão normal de sombras de brilho criados pela luz solar. Um outro dinossauro conhecido como Anchiornis foi observado com penas um pouco mais complexas. Este dinossauro do tamanho de uma galinha tinha penas e membros semelhantes a asas. Em uma pequena amostra de seu fóssil, os cientistas encontraram dois tipos de melanósomos. Um tipo produz tons em pássaros que vão do cinza ao preto para o corpo, o outro produz matizes avermelhadas para o topo da cabeça. Um estudo de um espécime excepcionalmente bem preservado de Psittacosaurus, um ornitísquio herbívoro do Cretáceo inferior, foi estudado com filamentos de cauda e preservação da pele extremamente bem conservada. O conjunto de pele foi preservada com um resíduo de fosfato de cálcio dos sais minerais embutidos nas escamas. O fosfato de cálcio apresenta forte fluorescência sob iluminação a laser, permitindo uma análise detalhada do conjunto revestido de escamas. Os padrões de cores foram identificados por meio de fotografia de luz polarizada cruzada e imagem de fluorescência estimulada por laser. Indica a presença de feomelanósomas, o que sugeria uma cor marrom sombreado com barriga e caudas leves, enquanto o peito era mais pigmentado. As cores visíveis no fóssil são derivadas da melanina preservada da amostra evidente com estruturas em forma de melanósomo. Os estudos das cores fósseis também podem oferecer uma oportunidade para trazer interpretações sobre a biologia e o comportamento do animal a partir do registro fóssil. Eles descobriram que Sinosauropteryx era mais adequado para ambientes abertos e ensolarados, uma surpresa para os paleontólogos, visto que esta parte do que agora é a China era considerada uma paisagem mais florestada durante a época do Cretáceo. Um dorso escuro e um ventre mais claro ajudam a mascarar a forma tridimensional do corpo, reduzindo o autossombreamento e diminuindo a visibilidade, ajudando assim a evitar a detecção dos predadores e presas. As cores do Psittacosauro lembram camuflagem disruptiva, enquanto queixo e saliências jugal no rosto parecem escuros. Esses estudos sugerem que Psittacosaurus habitou um habitat fechado, como uma floresta com uma copa relativamente densa. Então, de que cor eram os dinossauros como T-Rex e Triceratops? Bem, não podemos responder a essas perguntas para todos os dinossauros, mas quando se trata de Sinosauropteryx e Psittacosaurus, o quadro já está quase completo. Sinosauropteryx tinha uma máscara de ladrão ao redor dos olhos, coloração escura e avermelhada nas costas, uma barriga pálida e longas caudas listradas, muito parecido com um guaxinim. Dessa forma, não é muito surpreendente de que um dinossauro tenha uma semelhança tão próxima com um animal vivo com o qual não tem relação.
Os padrões de cores evoluem porque funcionam, e porque funcionam, evoluem mais de uma vez. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, imagine seus raptores velocistas nas planícies abertas com estampas de guepardo. E eu vou ficando por aqui e espero que o estudo de hoje mude sua ideia da cor dos dinossauros do reino da arte para o reino da ciência.